Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à quinta edição do CIT 2025. Hoje nós temos aqui um convidado de grande conhecimento, um currículo invejável, Alberto Cavalheiro, da The House, uma agência carioca, um cara que tem aí mais de 20 anos de experiência na área de consultoria, planejamento estratégico, propaganda e marketing, um especialista em campanhas B2B, B2C, inclusive vai compartilhar conosco aqui alguns cases, e ele vai trazer um assunto muito legal, que vai trazer uma realidade de marketing, né? Aquilo que muitas vezes ninguém conta. Alberto, obrigado pela sua presença, por aceitar o seu convite, por nesse período de tempo aqui poder contribuir com os alunos e até também os não os alunos, né? O evento é aberto para o Brasil inteiro, online, qualquer pessoa pode acessar as trilhas, consumir, profissionais, anunciantes, etc. e tal. Então, obrigado por você estar compartilhando conosco aqui um pouquinho dessa imensidão que você sabe. Passo a palavra para você, vamos fazer desse bate-papo aqui algo muito rico, com toda certeza. Bom, boa tarde a todo mundo. Também do meu lado é um prazer estar participando e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Que a gente vai passando de geração em geração. Agradeço muito ao Fernando também o convite e o privilégio. A gente estava falando um pouquinho antes, é sempre uma troca, né? Então, a gente vai fazendo isso num ritmo mais de bate-papo, porque a gente passa a experiência, mas a gente aprova. Eu acho que a gente aprende também, né? Tudo que a gente vai passando, a gente vai aprendendo. Bom, a gente colocou um tema que é um tema para instigar um pouquinho, né? Que o marketing não é para todos. O que a gente mais ouve hoje de profissionais que querem fazer publicidade, que querem trabalhar com marketing puxa vida, mas como é que é trabalhar com marketing? Porque a minha amiga, ou meu ex-namorado, ou não sei quem, ou meu primo fez faculdade de marketing, ou tentou trabalhar com marketing e não conseguiu, né? É, de fato, é um meio mais fechado, né? Mas a gente vai passar um pouquinho nessa apresentação sobre alguns segredos, ou melhor, não é nem segredos, algumas travessias que a gente tem que passar, né? Bom, a verdade é que ninguém te conta na faculdade. Muitas vezes o maior desafio está nas pessoas, na interlocução, na subjetividade. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar a apresentação, e a gente vive uma era da soft skill, né? As hard skills, a gente acha que tudo que é hard skill vai virar IA, né? Então vai ter um médico IA, um engenheiro IA, um contador IA, um marqueteiro IA, e nós, humanos, vamos ser a soft skill, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem um desafio, sim, das pessoas, porque com esse pensamento, e o marketing não é uma ciência exata de 2 mais 2. Com o digital, ele passou a ser mais exato. Mas existe a subjetividade do gosto quando você apresenta uma campanha. E isso é uma super armadilha, porque às vezes você quer agradar o seu cliente, né? Que não entende de marketing, muitas vezes ele não entende, contratou você que entende. Então você quer agradar ele porque ele gosta de vermelho, você faz a campanha toda em vermelho, então você sabe que aquilo não vai funcionar. Não funciona e volta contra você. Então, a gente vai passar um pouco nessa apresentação de o quanto a gente tem que ser técnico, o técnico não morreu, e o quanto a gente tem que ter cuidado nessa administração com as pessoas. Eu acho que o marketing, ele a gente trabalhar com marketing, a gente aprende a trabalhar com si próprio, né? O marketing, a gente faz o marketing para o mercado, o marketing para os nossos clientes, mas a gente aprende o marketing das relações, né? Você vai aprender muito sobre argumento, sobre conversa, usando o lado técnico, às vezes, a mudar um pensamento do seu cliente, né? Nem sempre o cliente é, é, ele tem essa total razão do que ele precisa, né? Você já pensou
eu tô com o iPhone do meu lado aqui, né? Se a gente já pensou se alguém da Apple fosse falar, não, mas todo mundo está usando telefone com botão e flip. Uma tela clicável é muito frágil, ninguém vai usar, né? Às vezes você sair da frente e saber identificar não o que o seu consumidor quer, não o que ele precisa, mas você gerar uma necessidade também é importante. Então, o marketing passa por tudo isso. E... Roberto, Oi. teve uma questão que você falou, eu não sei se você está me vendo aqui, porque você está apresentando, eu acho que Eu não está te vendo. conseguindo ver. Coloquei na tela aqui de um jeito complexo. Tem uma questão que você falou, cara, que me lembrou muitas vezes uma alusão que eu faço com os alunos. Eu falo, gente, todo mundo acha que sabe de marketing, né? Tem uma frase que você contou no slide anterior. Aí eu faço uma correlação com gastronomia. Eu falo, olha, todo mundo acha que entende gastronomia. Porque é normal que todo mundo tenha uma cozinha, que todo mundo saiba fritar um ovo e assista MasterChef. Então, a pessoa acha que porque ela sabe fritar um ovo, ou sabe fazer, de repente, ali até um prato mais elaborado, um bom risoto, ela tem uma cozinha, ela tem aparato, e ela vive da gastronomia porque ela se alimenta diariamente, ela entende do assunto. É a mesma coisa no nosso universo de propaganda e marketing, porque todo mundo é ciência, todo mundo é impactado por ações de marketing. Em todos os 4Ps ou em todo o mix de comunicação que a gente possa pensar. E isso faz muitas vezes que a pessoa saiba como aquilo deve ser feito, mas não. A pessoa não sabe o que estava por trás da campanha, né? O objetivo que levou ou como foi feito. Então, é importante que a pessoa que está estudando hoje, ela entenda que ela tem que entrar na faculdade como audiência e tem que sair dali como aquele que sabe o que estava sendo feito lá nos bastidores. É bem interessante isso. Hoje a gente tem que conviver com essa situação em que a galera acha que entende do assunto. E aí? Olha, Como é que Fernando, é tá, né? verdade. Isso, você tocou num ponto que me fez lembrar. Eu tenho quase 30 anos de carreira, né? Passei por agências grandes. Eu tive a sorte de trabalhar na top 5 agências. Publicis, Lara TBWA, África, Grey, só com clientes grandes. Tive uma boa escola de trabalho. Antes disso, eu trabalhei com consultoria em marketing e tive a minha agência. Tenho agora, né, 7 anos. Uma coisa que sempre fez diferença na minha carreira foi o entendimento de negócio. O entendimento de negócio, você também é publicitário como eu, sabe que de 10 agências, 10 falam para o cliente que querem entender do negócio dele. E acha que ligar para o cliente uma vez por semana e falar, e aí, como é que tá, cara? Como é que estão as vendas? Eu estou entendendo do negócio. Né? Entender do negócio, muitas vezes, não é fazer alguma pergunta ligada à propaganda. Ou o cliente te chamar para conversar, o cliente Chevrolet te chama para conversar sobre um problema que ele está tendo de logística. Ele quer ouvir uma opinião de alguém de fora que trabalha com outros segmentos. Se a gente não tem que ficar com aquilo na cabeça, meu Deus, o que eu faço com isso? O que eu vou criar com isso? Mas isso não vai gerar uma campanha, né? E tem essa arapuca dos dois lados. O exemplo que você deu do restaurante é muito bom, porque às vezes você também tem clientes que faz o prato mais sofisticado da Iugoslávia, que ele aprendeu com a avó iugoslava dele, que ninguém faz. Então, como ele faz um prato super sofisticado, a hora que ele vai lançar um produto iugoslavo no Brasil, ele fala assim, o quê? Feijoada? Feijão com um pedaço de porco? É mole, eu faço o prato mais sofisticado da Iugoslávia. Né? Feijoada, para mim, eu vou tirar de letra. E aí a gente sabe a descambada que é. Né? E isso acontece com muita frequência. E a gente tem que ter muito cuidado. Aí que entra a soft skill, né? Você não vai chegar para ele e falar, cara, você não sabe nada de Brasil. Eu atendi um cliente aqui no Rio, um cliente grande, um cliente multinacional, e a gente atendia o marketing regional desse cliente. Não vou detalhar mais, que todo mundo vai saber. Né? E aí, eu era o diretor-geral da agência. E um dia, chegou um diretor novo de marketing, né, da região, que é a região dessas lojas era Rio, Minas e Espírito Santo, né? E ele falou,
Cara, eu não quero ser atendido mais pela fulana, que é a sua diretora de atendimento. Aí eu falei, pô, mas ela atende É essa a marca, principal pessoa de atendimento, né? É a difícil, principal né? pessoa de atendimento, ela atende essa marca há mais de 10 anos, né? O que que aconteceu? Não, ela falou para não fazer uma coisa que eu quero fazer, né? Bom, o que que tinha acontecido? O cliente todo dia ia para o trabalho ouvindo CBN no rádio. Sim. E ele achou que tinha que fazer rádio CBN. Aí ele ligou para ela e falou assim: olha, todo mundo vai ouvindo aquela coisa que todo. Eu estava no cliente hoje de Aquela manhã, máxima, né? o cliente que eu estava de manhã, construtora, e ela estava falando que o chefe de engenharia não quer mais construir spa nos condomínios, porque ele acha que ninguém usa o spa. Porque o spa do condomínio dele ninguém vai. Então, É, a é gente passa por isso. aí que entra aquela questão. Nossa área é uma ciência. E por É, ser ciência, ela tem que ter dados, né? Não pode ser claro. opinião. Tem que ser, É, ok, tivemos um levantamento. Interessantíssimo. e aí ela, não, que eu não quero falar mais com ela, não sei o que. Eu falei, peraí, eu vou marquei uma reunião no dia seguinte com ele para dar tempo de eu conversar com ela. Primeiro na sala, na época tinha sala ainda. Aí, eu falei, o que está acontecendo? Você brigou com o cliente? Não, a única coisa que ele me falou é que, pô, Beto, a cada 2 anos troca o diretor, eles vêm com a mesma ideia. Cada um tem que mostrar o serviço dele lá, vem me falar para fazer rádio CBN. Falei para ele nem tentar. Ele já tentou fazer isso lá fora, é muito caro para eles e que não vai dar certo. Tudo que ela falou é verdade, né? E era verdade. Só que é isso aí entra as outras variáveis. De fato, quando o diretor sai de São Paulo para um mercado muito maior, vem para o Rio, para um mercado muito menor, ele vem com a missão de aumentar a venda, tal, ele quer mostrar serviço. Então a gente tem que entender o outro lado um pouco. Tem que entender a pressão do outro lado. Se ele teve essa ideia, você tem sim que fazer um plano de marketing, aproveitar algumas coisas que você fez anterior e provar por A mais B para ele, né? Eu vou te dar um outro exemplo. A gente falando de case, talvez seja interessante. Eu atendi a TIM, aí eu posso até falar, e a TIM, na época que eu atendi, patrocinava a Fórmula 1. E a gente sabe como é no Brasil. Você faz um patrocínio de Fórmula 1 ou de Campeonato Brasileiro, a devolutiva que a Globo te dá, até hoje, ainda é um grande negócio, em volume de inserção, é um desconto que você não ia conseguir de jeito nenhum. Sim. Então, tudo que a TIM veiculava na época com, com o Globo, e é até hoje, com Itaú e Vivo, no Campeonato Brasileiro, né, é de devolutiva, porque tem um desconto absurdo. Aí chegou o italiano e me chamou para conversar, né? Chamou a mídia para conversar. Depois a mídia me chamou desesperada. Pô, o italiano quer cancelar o patrocínio de Fórmula 1. É cortar tudo. Eu falei, gente, mas por que não, porque não tem nada a ver Fórmula 1. Hoje até teria, né? Velocidade com conexão. Não tem nada a ver Fórmula 1 com telefonia. Ele quer usar o dinheiro de outras coisas. O que a gente faz? Eu falei, gente, vamos fazer uma planilha. Peraí, uma planilha de desconto. Coloquei uma planilha na tela para ele, na tela da TV, que tinha lá, ó, você tem hoje tantas exceções no ano na Globo. O máximo de desconto conseguido que a Casas Bahia consegue é isso aqui. É isso que você compra. Com Fórmula 1 é o que você compra. Ele, então tem Fórmula 1, eu consigo comprar aí? É. Mas tem as vinhetas. Eu falei, a vinheta não tem problema, você pode colocar só a marca, são 3 segundos. Então, a gente tem que. Aí eu acho que entra um pouco da soft skill, de você não concordar com tudo no cliente, né? E ao mesmo tempo saber que o cliente tem a verdade dele, ele vive um ambiente diferente do seu, né? Aquela coisa de você chegar na agência falando mal do cliente, eu sempre rebati isso, porque, claro, que tem gente mau caráter em qualquer lugar, Fernando, a gente sabe disso. Então, Sim. tem jogo ruim, infelizmente, em vários ambientes, mas a gente tem que entender um pouquinho aquela pressão do cliente, né? Mas voltando aqui um pouquinho para a apresentação, depois eu volto para os cases, que os cases a gente vai precisar de 3 horas para falar, né? Não, mas assim, só complementando o que você disse, você trouxe uma solução muito interessante, né? É discordar concordando. Então você não chegou e bateu de frente, mas você trouxe uma coisa que para ele importava muito, que era o desconto que ele tinha. Você trouxe em números. Olha, a vantagem está aqui também.
A gente tem uma redução de investimento em mídia, porque nós fazemos a Fórmula 1. Muito bacana. Porque isso passa também por entender o cliente. Quando ele acabou de chegar da Itália, diretor-geral, a primeira coisa que ele vai olhar é uma planilha. A primeira coisa que ele vai olhar é uma planilha. E aí ele vai nos números maiores. Um deles, com certeza, é a agência de propaganda, né? Então, a gente tem uma falsa promessa do marketing, que é o glamour, né? Quem não assistiu Mad Men, que é o Golden Years de agências, publicitários muito ricos, né? Com viagens, glamour, festas, carros conversíveis, né? E, na verdade, hoje, principalmente, eu acho que eu tive também a sorte de pegar o final dos Golden Years de agência, né? O auge das premiações, e entrar no digital, quando tudo era mato, né? Montar minha agência. Eu hoje tenho uma agência 360. Eu posso dizer que o que eu tive mais sorte desses 30 anos de carreira foi ter começado como consultor de marketing. Porque hoje, o que eu levo para o meu cliente, o que eu falo para ele, aquela pergunta quando a gente entra numa concorrente, o Fernando sabe disso, né? Tá, por que eu vou contratar a sua agência? O que faz diferença da minha agência hoje é o envolvimento do planejamento de marketing. Então, desde o momento 1 da minha carreira, momento 1, desde o meu primeiro emprego até hoje, se eu for trabalhar com um cliente que ele é posto de gasolina ou posto de recarga de carro elétrico, eu vou pedir para trabalhar um dia lá como frentista, como vendedor. Isso é muito, muito rico, né? Às vezes a gente acha que a gente vai... Quantas vezes a gente vai, preciso conhecer atender o supermercado, você vai conversar com o comprador do supermercado, não é nem o vendedor, você conversa com o comprador e com o demonstrador de produto, você entende assim, um absurdo do como é que funciona, como é que é, né? Tem outros cases que eu posso passar mais para frente, a gente pode fazer uma nova rodada de oportunidade de lançar banha no mercado, que é natural. Então, o entendimento isso desglamoriza, te dá argumento. Te dá argumento tanto internamente, para você conversar com o seu time criativo, com mídia, para você entender onde está seu cliente, né? Então, a verdade que eu coloco aqui, a verdade é que o marketing é uma ciência de negócios. É sobre dados, sobre estratégia, sobre converter e sobre resultado. A criatividade é uma ferramenta, é o produto final. Eu não sou criativo, minha origem é planejamento, atendimento, eu sou um cara de negócio, né? O Fernando também. A gente sofre, a gente faz um trabalho de Exatamente. bastidor, né? O produto final é a criação. Às vezes o cliente fala assim, nossa, a campanha está horrível, você colocou um elefante dentro de bicicleta, né? E tem um trabalho de planejamento de 6 meses que justifica aquele elefante andando de bicicleta, né? Mas o Na hora de produto... apresentar a campanha, a gente tem que demandar bastante tempo para o planejamento, expor ali o porquê de todos os porquês, para que a gente não chegue só com o resultado final, né? Que aquele resultado final, sem toda uma conexão de planejamento, vira uma coisa muito facilmente refutável, né? Questionável, aí vira só palato, né? Só, pô, gostei ou não gostei. Pois é. Uma vez, Fernando, você tocou num ponto interessante. Eu tive um chefe na minha vida que falava um negócio para mim que isso tem exatamente o contraponto do que você falou e que eu vou dizer por quê. Ele falava assim: ah, se, se anúncio não precisava, se o anúncio precisasse da sua explicação, você teria que ir junto na revista ou na TV, né? Mas isso é uma mentira, porque o anúncio, a não ser que seja um produto que ele seja o público, né? Que ele seja o público, isso é uma verdade. Na verdade, você tem que explicar. Você vai vender um produto. Aqui são 2 homens brasileiros, um de São Paulo, outro do Rio. A gente vai vender um produto para uma mulher que mora numa falésia em Manaus, né? Sabe? Ela tem ali as peculiaridades dela, tá? Você tem que explicar, porque você entendeu essa mulher. Se você colocar só o produto, se colocar só a criação na tela, né, você vai, exatamente o que você falou, é bonito ou feio, para a gente. Né? Se a gente não for o público, né, mais à frente eu vou passar alguns cases que a gente vai passar essa análise. Então,
Marketing é sim sobre estratégia, é sim sobre conversão, é sim sobre criatividade, né? Tem sim que comprar brigas tanto com o cliente quanto com o criativo. Eu acho que tem uma frase no slide meu mais para frente que é: você não tem que se apaixonar pela sua ideia, você tem que se apaixonar pela conversão que ela tem. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de vendas, mas a gente fala também de objetivo. O objetivo é a marca. Então, eu tenho que me apaixonar pelo que converte a marca, né? Eu já tive a oportunidade de, algumas vezes em agência, participar de processos de concorrência, onde a gente perdeu a concorrência porque o que a gente apresentou não estava no briefing, não era o briefing. E o cliente falou: eu quero isso. Então a gente tem que ser criativo dentro daquilo, né? Ah, mas isso aqui é muito lindo, isso vai convencer o cliente. Tá, você vai convencer o cliente, mas você vai fugir do briefing, né? Ele fala: eu quero uma campanha para a família brasileira. Aí você vai fazer uma campanha para homens argentinos, que ficou mais bonito, mas você acha que vai atingir também a família brasileira? Não vai, né? Exato. Aí entra um grande desafio nosso, que é conseguir resolver um problema através da comunicação e atrelado ao briefing. É, A gente não pode sair do briefing. A gente pode fazer debriefing com o cliente para tentar entender se realmente é aquilo que ele quer de fato. Se o problema é o de onde ele falou, ou realmente qual é o objetivo. Às vezes o objetivo ele fala que é marca, mas no final você descobre que o cara está com um estoque encalhado e precisa girar. é, E aí o debriefing funciona para que a gente venha criar uma nova planta base para construir esse prédio que é a campanha. Mas sempre exatamente. passando por briefing. Aí entra o nosso grande desafio. E tem que entender o ambiente do briefing. Vou te dar um exemplo de hoje de manhã. Eu estava numa construtora. A gente foi lá, tem um mês e pouco atrás, apresentamos uma campanha inovadora para uma construtora grande do Brasil, grande aí, grande aqui também, né? E ela olhou e falou assim: isso é sensacional, me apaixonei. O cliente se apaixonou, né? E falou: tem que colocar isso no ar. Tem que colocar isso no ar, eu tenho que falar com a matriz São Paulo, que isso é uma campanha nacional. Você tem que sair do mercado do Rio. Isso é uma campanha nacional e tal. Bom, um mês e meio, ela falando: não, não consegui falar, eu não consegui falar, não consegui falar com São Paulo ainda. Falei: foi conversar com ela hoje. Falei: o que está acontecendo? Né? Eu estou imaginando que você está querendo juntar gente demais porque se apaixonou pela ideia. Então, o que você faz? Vamos diminuir a ideia? Vamos fazer só no Rio? Se todo mundo gostar, a gente amplia no Brasil. Agora, vamos fazer ela pequena, está no seu budget, né? E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas pensam na marca como um todo. Ah, o BTG tem muito dinheiro, é o maior banco de investimento na América Latina. Como é que ele vai pechinchar o valor de um teto de uma casa que foi feito lá no terminal BTG, que eu vou falar mais um pouco? As coisas são diferentes, né? Você tem unidades de negócio. É aí que eu acho que você tem que entender um pouco, e isso você vai ganhando com o tempo, as dificuldades de quem está do outro lado da mesa. Ele não tem. É como se seu pai fosse bilionário e ele te desse uma mesada de R$ 1.000 por mês. Não importa se você é de uma família bilionária, você tem R$ 1.000 para gastar por mês, né? Então, eu acho que é por aí. A gente tem que entender um pouco o outro lado. Não é possível que então, o marketing, eu acho que aí é a complexidade e a paixão de nós marqueteiros, né? Você tem uma quantidade de variáveis para administrar, a gente não sabe dizer quantas são, mas a gente tem que sempre ter em mente que o técnico prevalece, né? O técnico vai prevalecer, o olhar técnico vai prevalecer. Você vai conseguir. Eu não vou entrar no case que eu separei, mas você vai conseguir convencer seu cliente de algumas coisas quando você conseguir provar que aquilo é o melhor para o objetivo dele. Só que não adianta você só falar. Ele tem que dizer: por que A você está gente vive, falando isso? inclusive, um momento hoje em que todo mundo está falando, né? As redes sociais, elas causaram esse fenômeno de uma proliferação gigantesca de especialistas em sei lá o quê. Os caras falam pra caramba e dizem que o caminho bom é aquele.
Quem é de mercado há muito tempo, né, nós que estamos trabalhando na área há muito tempo, e temos contato com decisores que têm, assim, também uma casca, não tem como convencer porque você falou que é bom. Né? Você falou que é bom, o outro falou que é bom, o outro falou que outra coisa é boa. Cada um tem uma venda com uma proposta. O convencimento ele se dá realmente dos fatos, dos dados, né, de um trabalho baseado mesmo, técnico, conforme você falou. É isso, exatamente isso. Vamos para o próximo aqui. Aqui, já falei algumas vezes, mas mais um pouquinho de quem sou eu. Acho que o Fernando vai passar para vocês um pouco da minha experiência, mas eu tive a oportunidade na minha vida de reunir tanto um lado estrategista, quanto um lado consultor, quanto um lado corporativo. Tudo isso premiado com hoje. Hoje eu acho que eu considero mais um cara de negócio, o Fernando também é. A gente tem agência. Dá até saudade de um bom planejamento, né? Porque a gente fica naquela confusão da planilha de negócios, às vezes dá até saudade de uma boa briga de planejamento, né? Tem aquela hora que a gente tem que virar a chave de publicitário para gestor, aí é um passo quase irreversível, e não é fácil, não. Exatamente, não é fácil. Eu ainda faço, que às vezes eu falo, não, peraí, isso aqui eu vou fazer, né? O terminal BTG, quando entrou, por exemplo, eu falei, não, eu quero atender, eu vou atender. Só para dar uma desenferrujada, eu faço isso sempre, eu acho gostoso, porque senão, né, cara, a gente fica absorvido na planilha, fazendo um equilibrismo de prato de dinheiro. Não, e outra coisa, eu acho que é uma vantagem que nós temos, que somos independentes, né, que somos agências menores e indies, é entregar algo que o cliente está morrendo de vontade de ter, que é os donos do negócio envolvidos, tá participando ali, coisa que a gente não encontra nas grandes agências do Brasil e do mundo. É muito legal, até como diferencial de mercado, poder ir lá se envolver. É verdade. E as grandes agências também, né? Acho que das que eu trabalhei, tem uma exceção aí de África, elas não questionam muitas vezes o que vem de fora, né? Vem muita coisa enlatada, né? A gente consegue criar. Eu acho que a gente que é indie, a gente consegue. E é o que você falou, falar com dor é muito bom. Você resolve, né? Você não faz aquela reunião com o gerente de produto, que daqui a 3 meses você vai ter uma resposta que você não sabe nem o que decidiu, não decidiu, e você não sabe nem o que você pode fazer para melhorar, se vem sim ou não. Exatamente. Né? Acho que vale a regra do Ogilvy. O Ogilvy, vocês sabem, já estudaram, acho que foi um grande vendedor do nosso mercado, e eu acho que quando você olha para o David Ogilvy hoje em dia, você vê o quanto ele era à frente do tempo dele, né? Porque ele viveu em uma época que ele era o rei da Madison, né? Em uma época que era publicidade pela publicidade, sim. Você contratava alguma coisa porque você acha que você tinha que chamar atenção pela publicidade, né? E aquilo ia destacar o seu carro, né? Se você fosse vender um carro ou o seu produto. E o David Diogo falou, não, se não vende, não é criativo. Essa frase ela é atual, mas se a gente voltar, sei lá quanto tempo, se a gente voltar aí, estamos falando dos anos 60, se a gente voltar aí 60 anos, 70, né, início dos 60, 25, 65, 70 anos, a gente vê o quanto ele estava à frente, né? O que ele queria dizer com isso? A criatividade é inútil se ela não gera negócio e conversão. E não é só vender. Eu quero que o meu produto seja reconhecido como o melhor produto. A Apple quer que o seu iPhone seja reconhecido como o telefone de maior valor agregado. Ele pode não ter a melhor câmera, ele pode não ter a melhor tela, ou melhor, a tela pode ser Samsung, que é, né? A tela do iPhone é Samsung, mas ele tem que ser reconhecido como o melhor valor agregado. Isso é um trabalho de comunicação, isso é um trabalho de marketing, e é fascinante trabalhar assim, né? Com certeza. A gente trabalha assim, o Fernando trabalha assim também, a gente faz o desenho estratégico, faz um plano de ação e faz resultados. A gente faz consultoria. Como eu te falei, acho que eu tive a sorte de começar como consultor. Hoje a gente é muito mais... Hoje o marketing é muito mais consultoria do que marqueteiro, né? Existia uma falácia aí
15 anos atrás, que o o pessoal do marketing não se dá bem com o pessoal de vendas, né? Eu lembro dessa época. Nossa. Hoje em dia, não. Quem faz vendas faz marketing. E a maioria das áreas é uma área só, Sim, integrada. em muitos lugares, em muitos lugares. Em muitos E o lugares. legal é que a gente também, com o tempo, nós conseguimos fazer com que o pessoal das vendas olhassem o marketing com melhores olhos, principalmente a partir do momento do digital, porque o marketing começou a trazer dados. Começou a falar, gente, nós impactamos X pessoas. Nós geramos Y engajamentos. Nós conseguimos W leads. Nós geramos 200 mil conversas. Tá aqui, ó, tem subsídio para que a gente consiga argumentar com essa pessoa, vender para essa pessoa. Então, o digital colaborou muito para que essas áreas tivessem mais sinergia. Muito bom. Foi sim. O digital, para mim, é exatamente o que você falou, né? Quando o digital surgiu, e a gente também sofreu muito, a gente de agência, porque aparecia uma garotada falando que, não, eu sei, sabia impulsionar lá, cobrava 1/10 do que a gente cobrava e os clientes contratavam, né? Com o tempo, o digital só reforçou, na verdade, os nossos cabelos brancos, porque a gente passou a ver que o digital era tudo que a gente fazia antes de planejamento, né? Com a vantagem de ter mais métrica. Então, você consegue ver o ponteiro mexer melhor, você tem mais métrica para as situações. E aí você consegue até ganhar por resultado, porque você tem uma métrica real, né? O digital consegue avaliar a conversão. Vale uma outra máxima que o cliente sempre a gente ouviu, o Fernando deve ter ouvido essa frase, todo cliente fala, olha, eu sei que metade do dinheiro que eu ponho na mídia eu jogo fora. O problema é que eu não sei qual metade, se eu soubesse eu ia economizar, né? Ainda, isso chama dispersão, tem um nome técnico isso, dispersão de investimento. O digital diminuiu a dispersão, ela existe ainda, né? A gente precisa de outras mídias, o digital não funciona sozinho, mas a coisa ficou mais assertiva, ficou mais gostoso de trabalhar, né? Indo para o imobiliário novamente, o mercado imobiliário, você falou de lead, não adianta você falar que você teve um empreendimento em Perdizes e você gerou 1.000 leads no final de semana, se você não converteu nenhuma venda. O lead está errado, né? Então, o planejamento, o conhecimento também gera o planejamento digital. Não é só impulsionar um post e gerar 1.000 interessados. Esses interessados, de fato, são pertinentes, né? Vou te contar um outro case, acho que meio acadêmico gosta de cases. A gente atendeu no início da agência, então a gente estava num outro momento digital, 7 anos atrás, momento 2 digital aí. A gente atendeu uma rede de delicatessen super grande aqui no Rio, e eles faziam eventos dos novos fornecedores, né? Público 3A, assim, público, né? Nós temos aquela que tem na Oscar Freire aí. Bom, enfim, Roberto. aquela delicatessen do Oscar Freire. Bom, enfim. E a dona, aí é bom de falar com a dona, né? A dona falou assim, então eu não sei o que acontece aqui, porque todos os eventos são super lotados, mas eu não queria só evento lotado. Quando eu faço esse evento, eu trago fornecedores novos, fornecedores de vinhos novos, fornecedores de queijos novos. Eu quero trazer novos clientes. E a gente foi ver, existia uma saturação da campanha digital dela. A gente falou, vamos procurar novos públicos. Você está falando com o consumidor nível A do Rio? Quem são os públicos que... Vamos buscar em outros segmentos. Quem são os públicos que compram carro de luxo, que viajam para a estação de esqui? E a gente foi buscando hábitos diferentes do hábito ligado ao produto dela, mas que era o que o consumidor dela fazia. A gente conseguiu trazer uma renovação de público. Então, estou dando esse exemplo porque o digital trouxe
para a prática, mais caneta, né? Para quem conhece planejamento. Você consegue, pô, eu tenho essa opção, eu tenho aquela A gente opção. conseguiu colocar mais em prática o que a gente sonhava no planejamento. Pois Né? é. Então, no planejamento, a gente sonhava conversar com aquela... Quando a gente saiu de target para buy persona, pô, tem uma buy persona bem definida aqui, socioculturalmente falando, o digital conseguiu trazer não só demografia, mas interesse. Então, Exatamente. você deve ter pego aquela época que o Meta tinha aquele convênio com o Serasa, que a gente tinha como flegar campanhas por classes sociais, né? Só que, Isso. além de classe social, a gente poderia deixar de lado essa questão demográfica e partir para interesse em viagens internacionais, o fato da pessoa ter logado fora do Brasil nos últimos 6 meses, né, que já prova algum tipo de deslocamento internacional, páginas que a pessoa segue e tudo mais. Ampliou o que a gente podia fazer com o planejamento, com certeza. Exatamente. Bom, falar um pouquinho do case do Terminal BTG. Foi um trabalho de mais de 2 anos de construção, né? A The House fez todo o trabalho de posicionamento e de direcionamento de toda a comunicação do Terminal BTG. Um trabalho muito bacana, totalmente focado em planejamento. Né? O Terminal BTG, eu vou contar qual era o desafio do Terminal BTG, não sei se vocês conhecem. O Terminal BTG não é uma sala VIP. E ele não dá, e se você tiver o cartão mais top do BTG, que é o Ultra Blue, você não vai entrar de graça na sala. Você vai ter só 20% de desconto. Custa $500 para você ficar 3 horas lá. Lá dentro tem outras salas, uma salinha de reunião, um lounge exclusivo, um lounge para quem chega de helicóptero, restaurantes, né? Se você quiser ficar 3 horas por pessoa, tá? $500 por pessoa, e alugar ainda uma sala de reunião, a sala de reunião vai custar mais $1.000 por pessoa, também é por 3 horas. Então a gente está falando um público AA, né? Lá dentro, você tem uma Polícia Federal dedicada, um raio-x dedicado, uma Receita Federal dedicada, e ele te leva, faz embarque e desembarque, ele te leva de carro até o avião. Só aviação comercial. A aviação executiva já faz isso, só aviação comercial. Que era um outro desafio, porque quando você começa a descrever o público, você fala, tá, é o cara que voa de jatinho. Não é. Agora que voa de aviação comercial. Então você embarca por ali com rapidez, lugar lindo. Vocês vão ver aqui, vocês podem entrar no site. E você escolhe se você quer ser o primeiro ou o último a entrar no avião. Né? Você vai num carro de luxo até o avião, sobe por um elevador dedicado, que é aquele elevadorzinho que fica do lado do Finger. Todos os Fingers do Terminal 5 de Guarulhos foram reformados em função disso. Né? E a gente tinha que vender um novo conceito. Esse foi o primeiro terminal privado, público AA, da América Latina. Só tem 6 no mundo. Né? E o BTG resolveu construir um em São Paulo. Tem que ser em São Paulo, porque 90% dos embarques passam por São Paulo, e o público AAA está muito mais em São Paulo. Muito mais em São Paulo, exato. Muito mais em São Paulo. Então, a gente foi buscar o que é esse público AAA, que ele é AAA, mas ele não tem avião, ou não voa de jato executivo. Né? Então, a gente criou personas, criamos identidade, fomos em cada detalhe, né? E a gente tem aqui, vou passar para vocês um vídeo, que é o vídeo manifesto. O vídeo manifesto, ele passa um pouco desse conceito, e depois do vídeo manifesto que passa o conceito, eu vou passar o vídeo que é o vídeo de divulgação do terminal com todos os serviços. Para aqueles que enxergam beleza na sutileza e apreciam o refinamento discreto, mas intensamente envolvente. Para os que reconhecem que o verdadeiro charme reside na discrição. Uma expressão serena de elegância, uma experiência multissensorial que transcende a mera funcionalidade para despertar emoções. Assim como a arte que revela seus detalhes aos olhos atentos do apreciador,
revelamos nossas nuances aos admiradores do belo. Exaltamos o requinte atemporal e oculto, onde cada visita é um convite à descoberta de novas experiências, pensadas individualmente para proporcionar uma sensação de serenidade e conforto. Somos sinônimo de sofisticação e exclusividade, onde o encanto se revela gradativamente, aguçando os sentidos e inspirando aqueles que apreciam o cuidado com os detalhes. Convidamos você a explorar o discreto, exclusivo e único. Bem-vindo, somos o Terminal BTG Pactual. Essa é uma coisa que eu mais uma vez percebi aqui, que eu já tinha visto o filme, né? O cuidado que vocês tiveram em produzir o filme todo mantendo a paleta do prédio. Foi. Então, toda a paleta do prédio, né, que tange aí toda a parte decorativa, né, arquitetônica, é utilizada no filme como um todo. Isso é muito legal, né? Isso é vocês se bem... A gente teve esse cuidado, sim, assim, no manifesto. O manifesto passa os valores da marca. A gente fez esse vídeo junto com a apresentação do manual de marca, que tem lá as paletas de utilização que a gente estava recomendando, né? E pode iconografia, pode parecer bobagem, mas esses detalhes, se já é importante para o público aberto, para o público de luxo, os detalhes É mais importante, faz toda a diferença. importantes, fazem toda a diferença. Nós temos um desafio aqui na Neoplan nos próximos dias, que é lançar a primeira marca de Golfwear Premium do Brasil, né? Olha, Já existem marcas de golfe no Brasil, né, nacionais, tanto na parte esportiva como roupas, mas nada premium, nada que venha competir com as marcas que são de fora. E isso é verdade, esse detalhe faz a diferença nessa aquisição. Nós estamos falando de um público existente, de classe A+, e que ele tem condições de comprar, de aderir a um plano desse, de fazer parte desse grupo seleto, porque ele valoriza esse tempo que ele tem ali de embarque, e durante esse tempo ele está disposto a pagar o que for, está dentro do programa, né? Para que ele tenha gastronomia, para que ele tenha descrição, para que ele tenha segurança, para que ele tenha tudo que o terminal pode oferecer. Então, faz sentido para esse público, faz. E se você traz uma comunicação que não vai de encontro, o que vai adiantar todos os milhões investidos no terminal? Nada, né? é porque é um público, a gente para ver, principalmente o público de luxo, né? É um público que tem tudo. Para ele, não faz, olha, aqui você vai comer com o chefe 2 estrelas do Michelin, que é o chefe de lá. Tá, ele já come normalmente. Ele tem que ter um sentimento de exclusividade, né? E aí a gente vai para o segundo filme, que a gente teve o desafio de fazer esse filme para lançar conceitualmente mais B2B, lançar o conceito do terminal. A gente não tinha boa parte do que a gente teve já quando eu apresentei esse filme segundo, que eram as imagens de arquitetura, né? A gente tinha pouca imagem de arquitetura, o local estava com o tijolo no joelho, e a gente tinha que trabalhar 100% com imagem alugada, né? Muitos desafios. Então a gente também usou os nossos artifícios criativos. É um filme que vocês vão ver que ele tem uma ambientação noturna, proposital, e quando você trabalha com imagem alugada, você tem uma diferença muito grande de cores, e aí a imagem noturna conseguia equalizar. E a gente usou um ícone digital para mostrar tudo que tinha no terminal. Vou mostrar para vocês.
gente não usou uma imagem editorial. Só aquela imagem frontal que a gente tinha e que a gente usou o ícone do telhado, né? Que é super bonito, até hoje está no site e tudo. Cara, legal, porque, né, assim, o cliente espera isso de nós, pô, cara, eu não tenho... Se eu tivesse tudo, seria mais fácil, então por isso que eu tô te chamando, para você resolver, porque eu preciso fazer um vídeo institucional, eu não tenho um prédio ainda, eu não quero usar render, e só render, e só render. Posso usar a frente lá, legal. Cara, eu acho legal também toda a pegada de luxo silencioso que vocês entregaram na campanha toda, sabe? Exatamente. Exatamente. Isso é muito bacana. O luxo silencioso é hoje o máximo do luxo, né? Sim. E a campanha mostra muito isso. A jornada do filme é para ser uma jornada. É um horário de rush da saída de São Paulo. Você está saindo do escritório às 7 horas da noite, aquela confusão que a gente sabe como é que é de São Paulo, e quando você chega ali, a trilha cai, né? Você começa a entrar num ambiente mais... Então, teve toda essa pegada, assim. A gente fala muito em marketing, né, Fernando, não, o profissional tem que se fazer necessário. Você pode se fazer necessário sem ser falso, né? Sem ser aquele puxa-saco, sem ser aquele cara que fica... Não, olha, mas isso é importante, isso que eu estou falando é importante. Você pode se fazer necessário sendo de fato necessário, entendendo o porquê que você está ali, onde é que você se faz necessário quando você vai entender onde você faz diferença, né? E às vezes você atende o marketing no cliente de um jeito comum e você faz diferença em coisas menores, né? Eu acho que até vou para o próximo case, que é exatamente isso. A gente tem um cliente aqui que é Terra dos Dinos. Terra dos Dinos é um cliente por job, né? A gente compra, ele vende muito bem, é um parque de dinossauros que fica aqui perto do Rio. Está montando agora em Campos do Jordão, em João Pessoa, e um outro lá em Santa Catarina. E o dono, meu amigo, tal, trouxe, a gente virou a nossa agência e a gente trabalha com o job. A gente faz algumas campanhas para ele, 1, 2 por ano. Ele tem lá redes sociais, ele cuida internamente. A gente sabe o quanto redes sociais é sofrido, então ele cuida internamente. E a gente faz diferença em situações para ele. Ele vendeu recentemente metade da participação para um grupo que chama Grupo Cataratas, lá da Cataratas do Sul, né, de Foz do Iguaçu, que é dono de um monte de parque, faz a administração do bondinho do Pão de Açúcar aqui, e falou para ele, olha, nós vamos fazer um plano de expansão. Nós vamos fazer um plano de expansão, a gente vai primeiro para Campos do Jordão, já está em construção em Campos do Jordão, vamos para... Eu esqueci uma cidade lá que tem o Beto Carreiro, ali do lado. E a gente vai fazer um em João Pessoa. O Márcio foi para João Pessoa, eu conheci João Pessoa, e ele viu que o governador, ele era apaixonado, porque João Pessoa, do lado de João Pessoa tem uma cidade que se chama Souzas, 300 quilômetros, que é onde tem as pegadas de dinossauros, é toda uma cidade em torno disso, tem pegada de, sei lá, 5.000 espécies de dinossauros e tal. E aí, ele falou, cara, eu queria fazer uma coisa bacana aqui para eu poder ganhar, porque é concessão, né? Você construir um parque com um terreno concedido pelo governo. Eu queria apresentar para o governador. E a gente fez esse filme. Eu trouxe porque, de novo, a gente está presente do lado do negócio do cliente. Foi um filme que a gente fez em 4 dias, usando 4 IA. Ele é 100% IA. Né? Muito legal. É muito legal, ele é 100% IA. Esse filme foi 6 meses atrás. Ele tem imagens que reproduzem essa jornada dos dinossauros de Souzas até João Pessoa, pela estrada de 300 quilômetros, né? Com uma ambientação, pegada, tudo muito parecido. Mas as imagens das cidades, a imagem da cidade não é João Pessoa. Parece muito João Pessoa, mas não é João Pessoa. Hoje, 6 meses depois, a IA já evoluiu tanto que a gente consegue colocar as imagens sem ser falso, sem ser aquela sobreposição. Então, aí falando um pouquinho de IA, que eu acho que está todo mundo falando, a gente tem que dominar a IA e usar direitinho para ficar bacana, né? Eu acho que a gente foi muito feliz nesse filme, dá trabalho, cada cena, a IA você compra créditos, então cada cena, o Fernando deve saber disso, a gente usou 1.000 créditos. Sai barato.
Não sai barato. Cada cena a gente usou 1.000 créditos. Só de custo de aluguel de IA foram usados 5 IAs, uns 15 mil reais aí. Né? Então, tem mais locutor, mais tudo, mais nosso trabalho, que é o que mais vale. No evento aqui, nós estamos até, né, tem algumas palestras falando de AI, e uma das coisas que a gente precisa agora, dentro desse mundo acadêmico, é desmistificar essa ideia maluca, que tem muito guru soltando aí, que AI vai fazer um foguete novo da NASA em 2 cliques e custo zero. Entendeu? Não é nada disso. Tem cara que tem eu sigo aqueles caras, os Two Brothers, né? Se não me engano, Two Brothers. E são os 2 caras que eles são produtores, e eles fazem filmes assim espetaculares com inteligência artificial, sempre na vanguarda de todo o avanço tecnológico em AI para generativa para vídeo. E assim, só de roteirização e de educação de AI, de tempo, de quantidade de tokens usados, é muita coisa e muita gente envolvida também. Menos do que se fosse trabalhar com o estúdio hollywoodiano da lá Spielberg. Mas não é o que os caras pregam, né? Vai ser assim, apertar um botão. Não. Eu gosto desses caras da internet que falam assim, economize seu primeiro milhão fazendo meu curso, não sei o quê. Ele que está fazendo muitos milhões fazendo o curso, né? Você já começa perdendo, já começa perdendo no início. Então, já fica um pouco mais pobre, já. E a IA tem muito isso. Eu acho que a IA a gente ganha muito de velocidade, né? A gente fez esse filme em 4 dias, então queria que vocês prestassem atenção nos detalhes, vocês verem o quanto difícil foi isso. Sim, tem Photoshop, a unha do dinossauro é muito boa, tem que retocar, não é fácil. O Fernando trabalha com isso, sabe. Você fala, quero alguém de óculos falando numa videoconferência, aparece o cara. Aí você fala assim, não, eu quero que, em vez de camisa branca, ele esteja de camiseta preta. Aparece uma outra pessoa de camisa Exato. preta. A gente acaba usando, 3 ferramentas para fazer um resultado final. Exatamente. Então, não é assim tão simples. A gente tem que dominar a IA, né? Não é apertar um botão vai construir o foguete da NASA, né? Bom, deixa eu passar o filme aqui para vocês verem. Há milhões de anos, eles estiveram aqui. Agora, estão voltando para casa. Terra dos Dinos, João Pessoa, Cabo Branco. Bom, aí o governador ficou feliz e ele conseguiu o terreno lá que ele queria. Olha quão importante é o vídeo nesse processo, né? Um vídeo. Foi parte da argumentação que ele teve para conseguir a concessão. Pois é, aí a gente vê o negócio, né? Então, você usa a emoção, você usa a criatividade para gerar negócio. Objetivo, conseguir a concessão de terreno. Numa área nova, uma área nobre, é a nova área de hotéis de João Pessoa. João Pessoa, está todo mundo dizendo hoje que é a pérola do Nordeste, é o lugar que tem menos violência, que está crescendo mais como turismo e tal, né? Então, a gente tem que contextualizar. Eu tô com pouco tempo, não tô? Eu posso... A gente tem aí mais ou menos uns 10 minutos. 10 minutos. Bom, então aqui só repassando um pouquinho as lições que eu aprendi, né, nesses 30 anos de carreira. Marketing é uma habilidade de negócio, não de arte, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ter planilha, a ler planilha, a entender KPI, falar a língua do CEO, do CFO. Isso é mais valioso do que só a ideia original, né? A gente não tem que ter aquele preconceito de eu sou de marketing, eu sou de propaganda, planilha não é comigo, vai no financeiro. Não, planilha
Planilha é um argumento que vai te ajudar a vender sua planilha, a vender sua campanha, a você ter seu contrato com o seu cliente, né? Quando você tem seu contrato, você vai fazer parte de uma planilha, seu númerozinho vai estar lá. E se você não entregar direito, aquele númerozinho vai começar a incomodar. É melhor que aquele número. Eu falo também, sabe, eu isso muito para a galera, né? Olha, você precisa se envolver com um pensamento de negócio, porque a sua profissão é uma profissão atrelada aos negócios, ela existe por conta dos negócios. É. Então, o seu público-alvo não está na sua sala de reunião. Você tem que convencê-los também, porque essa miopia, que o público-alvo está na sala de reunião, quando você vai apresentar para 10 pessoas, o diretor acha que o público-alvo dele é o presidente. O gerente de produto acha que o público-alvo dele é o gerente. E assim vai, o diretor, né? Então, não é. Né? O cliente também não é seu público-alvo. O que importa é ter dado. Aí entra o lado técnico. Né? Você pode ser o único Don Quixote da reunião segurando o dado técnico, mas se você tiver argumento, você vai ser aplaudido na reunião, mesmo que todos entrem contra você. Né? E a carreira é uma maratona, não é um sprint. Eu acho que isso vale, principalmente a gente está falando com a geração Z, a gente trabalha com a geração Z, a gente sente muito isso. Acho que é uma geração que, mais que a gente, valoriza mais qualidade de vida, mas também, ao mesmo tempo que valoriza mais qualidade de vida, quer ver resultados com mais velocidade. Né? E a carreira da gente é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, não é o seu primeiro emprego que vai te definir. Exatamente. Né? Não é o seu primeiro estágio, não é um chefe ruim, é a sua jornada. Então, tenha uma base de conhecimento, tenha um olhar no seu caminho. Né? Propositalmente, todas as imagens aqui eu gerei em IA, e esse cara correndo no fundo, a gente pediu uma pista não reta e não homogênea, porque a carreira da gente é mais ou menos isso. Né? Então, você tem que ter em mente para onde você está indo. Né? E isso vai valer por 1, 5, 10, 20, 30 anos, 40, quantos anos você for na carreira. Eu sou de uma geração que muitos colegas abandonaram publicidade. Abandonaram porque, quando entrou digital, ele falou que aquilo não era para ele. Abandonaram porque, eu estou cansado de brigar com o cliente. Né? E todas as pessoas que eu conheço que abandonaram a carreira, e não são poucos, todos os argumentos são todos de desistir por falta de dados, de desistir por falta de conhecimento. Eu acho que isso fica, eu trago aí com quase 30 anos de carreira. Né? E qual o futuro da carreira em marketing? Né? O futuro não pertence hoje ao criativo que faz o dinossauro mais bonito, nem ao analista que sabe ler a planilha melhor. Ele pertence ao profissional que vai fazer os dois. Isso é o desafio de você ser marketing. Talvez, em outras áreas, você não tenha isso. Você não tenha que unir ciência de dados a saber contar bem uma história. Né? O marketing do amanhã é sobre construir pontes entre tecnologias e emoções humanas. Então, você saber trafegar entre a subjetividade de convencer um cliente cabeça dura, que é apaixonado por uma coisa que não tem nada a ver com o que você tem que convencê-lo, mas ele tem que ter sucesso, ele tem que entender que a sua venda, a sua campanha vai ajudá-lo na carreira dele. Você entender o objetivo dele, você vai ter argumento, né, para fazer a coisa certa para o produto. E todos vão ver mais valor ao invés de ser preço. Eu acho que hoje é o nosso desafio em todas as áreas hoje, né, principalmente para IA, é você vender valor e não vender preço. Você está me cobrando 30 e o Jazinho está cobrando 10. Né? Tá, o que o Jazinho está entregando? É a mesma coisa quando você fala. Né? Mas qual é a percepção de valor que eu tenho do 30 e do 10? Tem duas coisas que você pontuou ali que, para mim, são coisas assim que valem ouro, principalmente para quem está começando agora. O fato de você trabalhar a capacidade que o novo profissional de marketing deve ter em trabalhar dados com storytelling, que de um lado tem todo o embasamento muito racional e do outro lado você tem um trabalho emocional importante na comunicação, que cria impacto.
e a questão do marketing, trabalhar com as tecnologias, né? Eu conversei isso agora com o Carlos Brandão, falei, Carlos, toda a galera que está fazendo faculdade de publicidade não pode ter medo de se envolver com tecnologia, porque a tecnologia é um meio, não é um fim, é um meio. Então, você profissional de comunicação, você profissional de marketing, a tecnologia é o seu campo também. A diferença é que você vai ter uma visão e uma série de hard skills e soft skills que o cara que é programador não tem e nunca vai ter. E aí que está a diferença. Aí que está um pulo do gato importante. É isso. Bom, aqui, por último, o desafio para vocês, né? Nunca se contentem com o básico, né? Desafie seus professores, questione cases de sucesso, né? E, acima de tudo, não se apaixone pelas próprias ideias, se apaixone pelo resultado, né? Eu acho que quando você se apaixona pela própria ideia, você fica muito preso nela, você fica até com medo de roubarem. Eu trabalhei com o Rodolfo Sampaio, né, na Publicis, ele está aí, está na agência dele aí em São Paulo, no FUDEM9. Então, o Rodolfo tinha uma coisa sensacional. Uma vez roubaram a ideia dele, ele falou, Beto, fica tranquilo. De onde saiu essa, sai muito mais. Então, roubar a ideia é o de menos. Se apaixona em ter o resultado. Sempre vai ter alguém que vai roubar a ideia. Sempre vai ter aquele cliente que fala, não, nada se cria, tudo se copia. Ele não vai entender o real valor da criatividade. Mas ele vai te alcançar em algum momento, né? Dentro da minha carreira, eu trabalhei 10 anos em São Paulo. Eu tinha um amigo que dividia apartamento comigo. E ele também hoje é dono de agência em São Paulo. Todo mundo virou dono de agência, né? Ele falava uma coisa para mim que é verdade. Ele falou, sabe aquele cara que da Vejinha São Paulo, antigamente, que colocava o bebê pendurado na tela, tirava foto com o celular dele e falava, segurança na tela? Esse cara vai sempre achar que ele resolve com uma foto de celular alguém pendurado na tela. Deixa ele. Quando a empresa dele crescer e tiver valor, ele vai chamar a gente. Não adianta também, usando uma analogia ruim, vender pérolas aos porcos. Aos porcos, exato. A gente tem que Quando a saber. gente fala que o marketing não é para todos, também na questão do cliente. Não é toda empresa que está no estágio para contratar uma agência. E às vezes a gente tem que saber a hora de tirar o time de campo. O Fernando deve saber muito bem isso. Dói. Você tem boleto para pagar, né? Tem funcionário para pagar. Eu sofri muito com isso. Um monte de coisa. Eu também no início da agência. No início da agência eu sofria muito, eu insistia muito. Você deve ter, no início, assim, você quer o dinheiro rápido. Então, não, eu faço isso para você. A hora que vê, você está fazendo um negócio que você não acredita, um negócio que para ele não tem valor, um negócio que não está funcionando, só porque você correu atrás do dinheiro, e com risco de se queimar. Então, a paixão deve ser o problema do cliente. E a gente tem que saber a hora de tirar o time de campo. Chegar para o cliente, sabe? E falar, olha, talvez não seja o seu momento, talvez a hora não seja essa. Ou o que aconteceu hoje de manhã. O cliente se apaixonou, era para ser um projeto 20 vezes maior do que vai ser, mas não é melhor fazer uma coisa menor, adequado ao tamanho do cliente, do que esperar um 20 vezes maior, que não vai acontecer, né? E não vai acontecer mesmo, porque a matriz de São Paulo tem 47 prioridades na frente da ideia que apareceu do Rio. A ideia do Rio tem um monte de coisa para executar. Então, você entender o momento, né? Tanto do mercado, vai fazer com que você tenha até mais sucesso do tamanho da pérola, do tamanho... O que você vai jogar para o porco, o que você não vai jogar para o porco, né? E é isso. Eu acho que desejo boa sorte, é uma carreira linda. Eu adoro minha carreira, não faria outra coisa. Uma coisa que eu não falei, eu fiz 3 anos de medicina. Larguei medicina para trabalhar com marketing e não me arrependo. Acho que são 30 anos trabalhando com marketing e vou morrer trabalhando com marketing. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu lembro, Roberto, que a gente sempre, quando está na carreira, né, e acho que toda carreira a gente sempre se questiona, né? Aí chegou um momento em que eu falei, cara, eu vou comprar um teste vocacional daqueles que eu devia ter feito na adolescência, vou pagar um teste vocacional para saber o que eu devo fazer da minha vida. Virou publicidade, né? Deu um outra coisa lá, mas entre tudo deu a área de marketing, a área da publicidade. Falei, não tem jeito.
É isso aí, não tem para onde eu fugir. Alberto, obrigado. Eu acho também que nada. Eu acho também que uma coisa interessante que a gente faz é, eu como fiz duas, larguei uma, e toda a carreira que você escolher vai ter alto e baixo, né? Como eu fiz duas, quando está no baixo de uma, você fala assim, será que eu estar passando por isso se eu tivesse feito aquilo, né? Mas eu não me arrependo não. Gente, obrigado, Fernando, obrigado pela oportunidade. Acho que eu passei um pouquinho de tempo aí. Mas não, que papo foi bom, meu Conta filho. comigo se você precisar. Alberto, obrigado. Em nome da instituição, agradeço. Só os alunos, eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Eu vou compartilhar com vocês. Vocês têm aqui na tela já o contato que vocês podem fazer aí com o Alberto. Manda cuidado com o envio de portfólio, tá? Porque daqui a pouco chove o portfólio aí, pedindo uma vaga, já. Mas que, pô, se um dia aparecer, vai ser ótimo, com certeza. E mais uma vez eu agradeço e reitero para os alunos que nós temos uma trilha de conhecimento, de conteúdo vasto durante todo o período do evento. Podem continuar absorvendo à vontade. Alberto, muito bom. Obrigado. Nós tivemos. Assim, é o compartilhamento de pessoas, né, que no seu caso, né, uma pessoa que está há muitos anos na área e que tem propriedade para falar sobre essa caminhada. Fernando, obrigado. Obrigado pelo privilégio. Obrigado a todos que estão me vendo e que eu espero poder contribuir para o sucesso de cada um. Maravilha. Um abraço para todo mundo, pessoal. Obrigado, Fernando. Um abraço.